Se você deseja mais informações, vai ser uma bênção para a sua vida. Vamos lá. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1. Livro de Romanos, nós vamos ler do versículo 16 em diante. Carta de Paulo aos Romanos. Paulo não conhecia a igreja de Roma. Ele escreve essa carta, né, e ele depois ali no final, ele fala o desejo dele de estar lá, né, ele gostaria de estar lá. Mas Paulo, ele escreve o livro de Romanos, e talvez o livro de Romanos, irmão, a carta de Paulo aos Romanos, ela é a carta mais recheada, né, ou mais completa sobre o Evangelho, né? O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele comenta que a carta de Paulo aos Romanos, ela é o pico do Himalaia do Evangelho, né? Então ali é o Evangelho de Cristo resumido numa carta, né? Alguns, né, teólogos aí falam que a carta de Paulo aos Romanos é a carta mais importante, né, que Paulo escreveu, né? Na verdade todas são, né? Mas assim, com relação ao conteúdo, né, e toda a informação que Paulo coloca nessa carta, ela é uma carta muito rica. Então eu já desafio aqui a igreja a estudar o livro de Romanos, a ler, né, a palavra de Deus, né? Você vai ser muito abençoado, você vai descobrir muita coisa ali que talvez você nunca, né, prestou atenção, e você vai ser tremendamente abençoado. Mas nós vamos ler Romanos capítulo 1, do verso 16, e eu vou ver até onde a gente vai ler aqui, dependendo a gente lê um pouquinho mais, mas diz assim: o poder do Evangelho, verso 16, eu estou lendo na NAA, diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O verso 18 aqui, irmãos, né, a nossa Bíblia, a nossa divisão aqui, ela tem um subtítulo, né? Alguns teólogos e alguns estudiosos falam que o entendimento do verso 18, ele precisa ser, você precisa ler os versos anteriores para você ter uma noção melhor daquilo que Paulo está, a ideia de Paulo, né? Então, mas o texto aqui diz assim, verso 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, isso é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Verso 21. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Verso 24. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, do qual é bendito para sempre. Amém. Vamos orar, vamos ler até aí somente. Vamos orar. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor.
Senhor Jesus, nós te damos honra nesse lugar, Senhor. Nós agora, Pai, dedicamos a nossa mente, Senhor, a receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, eu oro em nome de Jesus que cada mente aqui seja conectada, tocada, absorvida, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem. Deus, eu oro em nome de Jesus, que nós possamos receber do maná do Senhor, do maná rico, puro, Pai, ó Deus, que é a sua palavra. Eu oro em nome de Jesus Cristo, que cada um, Pai, que está aqui, que aqueles que estão escutando essa mensagem, possa ser tocado de uma forma sobrenatural, com um novo entendimento, Pai, a respeito daquilo que o Senhor tem sobre cada um, Pai, o seu propósito individual para cada vida aqui, Pai, seja agora, Pai, alimentado, para a honra e glória do Senhor, nós oramos, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, eu creio. Então, como eu disse, Paulo escreve essa carta, a carta aos Romanos, para uma igreja que ele não conhecia pessoalmente. Há relatos que a igreja de Roma, ela cresceu, ou ela foi fundada, né, depois do Pentecostes, ali com as pessoas, com os homens que foram tocados, né, pelo Espírito Santo. Então, e Paulo fala sobre o desejo de conhecer essa igreja. E aqui começa falando, né, Paulo fala aqui sobre a justiça de Deus, e esse é o tema central, né, dessa porção que nós lemos, que é a justiça de Deus. E aqui o famoso versículo, né, onde Paulo fala no verso 16, onde ele diz assim, que o verso 17, perdão, ele diz assim: porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo, ele viverá pela fé. Então, nós vemos que a justiça de Deus, né, a justiça perfeita de Deus, ela é aplicada para aquele que vive por fé, amém? Né? Você acessa a justiça de Deus quando você aplica a sua fé, né, naquilo que o evangelho está te proporcionando, e falando. Aqui só por curiosidade, né, a maioria das cartas antigas, ela tinha em torno de 87 palavras, né, porque não era tão barato, né, você escrever uma carta. A carta de Paulo aos Romanos, né, no grego, né, o grego koiné, que é o grego antigo, ela tem mais de 7.100 palavras. Então Paulo escreveu muito, né? Na verdade não Paulo, mas o seu escriba, Tércio. E o custo dessa carta, eu estava pesquisando, essa carta ela custou em torno de 20 denários, né? Lembrando os irmãos, para quem já escutou a mensagem que eu trouxe alguns domingos atrás, né, um denário era um dia de serviço. Nós fizemos uma conta aqui, né? Ali, trazendo hoje, né, no dólar, a cotação e tudo mais, né, ela seria em torno de $22.000 na economia atual, para se escrever essa carta. Então Paulo gastou não somente o seu recurso financeiro, mas o seu recurso espiritual, né, ele se engajou de uma forma, né, total, para que você e eu recebêssemos, né, essa revelação. Então, né, quando você estiver lá no céu, você pode dar um abraço em Paulo, falar: ô Paulo, obrigado por todo o investimento que você fez para a igreja, né? Então, mas aqui nós vemos que o tema central era a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela é perfeita, né? E eu queria falar sobre a justiça de Deus, e ela pode ser entendida de 3 maneiras, né? Primeira, Deus faz sempre aquilo que é justo, e pode-se dizer que a justiça é um dos seus atributos. Você crê que a justiça de Deus é um dos seus atributos, né? Deus é justo, e tudo que Ele faz é justo, né? Porque Ele é justiça. O livro de Deuteronômio, capítulo 32, verso 4, diz assim: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e nele não há injustiça, é justo e reto.
Então a primeira coisa, né, com relação à justiça de Deus, no qual Paulo está falando, né, diz que a justiça de Deus ela pode ser entendida como um dos seus atributos. Deus é justo, e isso é a sua justiça, é um dos seus atributos. Segundo, né, uma vez que Deus sempre faz aquilo que é justo, suas ações e atividades são às vezes identificadas como sendo a sua justiça. Tudo o que Deus faz, né, de sentença, de vontade, é a sua justiça, e é justo. Eu gosto de uma frase do Anderson Silva, pastor Anderson Silva, que ele diz assim: se você, né, se Deus me mandar para o inferno, eu tenho que ir para o inferno sorrindo, porque Deus é justo, né, Ele está certo e eu errado. Você percebe, né, que todas as ações de Deus nas nossas vidas, né, elas são corretas, porque Deus é justo, e a justiça de Deus, irmão, não é igual à justiça nossa, do homem, né, que é falha, que é comprada, que é corruptível, né? Nós vemos aí o que acontece, né, nas nossas justiças, esses problemas que temos, né, e às vezes a pessoa injustamente é sentenciada por algo que não cometeu, porque a justiça do homem é falha, mas a de Deus não é. Esse é um dos seus atributos, a sua justiça, e nós precisamos aprender isso, a justiça de Deus, amém? Livro de Isaías, capítulo 45, verso 8, diz assim: que os céus gotejem lá do alto, e as nuvens chovam justiça, e que a terra se abra e produza salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Deus é justo. Talvez você puxe essas situações, né? É tão difícil eu andar com Jesus, eu não tenho certeza da minha salvação, eu tropeço, eu caio, né? Deus não é justo comigo. Não, Deus é justo, e a sua justiça, ela é perfeita. Entendendo isso, que Deus, né, a justiça de Deus é um dos seus atributos, a justiça perfeita, e a justiça de Deus, né, por Deus ser justo, Ele pratica a justiça. Nós podemos ver também um terceiro nível, né, que a justiça de Deus, ela é uma dádiva para nós, amém? Que nos justificou diante dos nossos olhos. Pensa comigo, irmão, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Esse mesmo livro de Romanos diz que todos pecaram, não há um justo sequer, sua justiça própria. Não há ninguém, irmão, que possa chegar diante de Deus: eu sou justo sem Jesus. Não há ninguém, ninguém. O próprio apóstolo Paulo falando ali, que diz que ninguém, todos são indesculpáveis diante de Deus. Mas nós vemos aqui a justificação que Jesus proporcionou para cada um de nós. A justificação é um termo de tribunal, irmão, que significa que um juiz declara, né, que a pessoa é justa, que ela está certa. Agostinho de Hipona escreveu: a justiça de Deus é aquela justiça que Ele concede a fim de tornar os homens justos. Você recebeu da justiça de Deus, né, da justificação de Deus, através do sangue precioso de Jesus sobre a sua vida. E quando Deus olha para você, Ele vê o sangue de Jesus sobre ti, e o juízo de Deus não vem sobre a sua vida, porque você está lavado e remido, né, no sangue de Jesus. A justificação que Deus proporcionou para cada um de nós, né? Se você olhar a tipologia disso, lá no Egito, né, quando aquele povo estava para sair do Egito, o povo hebreu estava para sair do Egito, né, eles tinham, a última praga que ia vir sobre o Egito era que os primogênitos, né, seriam mortos, e aqueles que não tivessem, né, do sangue sobre os umbrais da sua porta,
o anjo da morte passaria, e ali entraria e haveria morte sobre os primogênitos. Mas agora, aqueles que colocavam o sangue do cordeiro sobre, os umbrais da porta, eles estariam salvos. É uma tipologia de quem? De Jesus. É uma tipologia, de Jesus sobre a minha vida e a sua vida. A justificação de Deus, veio através do sangue precioso de Jesus, para mim e para a sua vida. Você crê nisso? Então nós temos que dar glória a Deus, nós temos que agradecer a Deus. No Evangelho, Deus revela a sua justiça, sua natureza, sua atividade e a sua dádiva, de uma posição de justiça. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós lemos aqui, que o justo viverá por fé. Para que eu e você possa acessar dessa justiça que Deus proporcionou para nós, nós precisamos de fé. Mas não é uma fé vã, não é uma fé em qualquer coisa, mas uma fé em Jesus. Amém? O apóstolo Paulo então continua, verso 18, ele continua falando ali de pessoas, que são injustas. E o texto diz, verso 18, que há uma ira de Deus que se revela nos céus, voltando mais uma vez a falar, não como a ira do homem, Deus não se ira como nós se iramos, Deus se ira da maneira correta, a ira de Deus, ela é da maneira correta, não com a raiva e temperância que nós temos, de se irritar, de se irar com algo. Mas a Bíblia diz que até a sua ira, ela é justa. E o texto continua falando que se revela dos céus contra toda a impiedade e justiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Suprimem a verdade. A verdade do Evangelho, a verdade que é Jesus, a verdade que é a palavra de Deus. O texto continua falando de pessoas, Paulo fala aqui então de pessoas que suprimiram a verdade. Ele diz, verso 19, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Sabe, irmãos, e aqui nós precisamos falar de algo que Deus se revela a todos. Nós estamos aqui num país cristão, e aqui é fácil você falar de Jesus. Ninguém, irmão, o texto diz, verso 20, que ninguém pode se fazer, pode chegar diante de Deus, e se dizer que, com desculpa. A Bíblia fala, todos são indesculpáveis. Por quê? Porque tendo, percebido por meio das coisas que Deus fez, não deram glórias a Deus. Todas as pessoas, irmãos, sabem em seu coração que Deus existe, bem como alguma das suas exigências morais. Todo mundo, irmão. Por isso que todo homem, ele é indesculpável diante de Deus. Você pode perguntar, pastor, mas os índios, porque essas perguntas difíceis a gente recebe bastante, Os índios, as tribos antigas, e daí? Como é que faz? Nós vemos que Deus se revela de 3 formas, conforme o texto aqui, O texto está falando que Deus se revela de forma natural, que nós chamamos da revelação natural, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, claramente se reconhecem desde a criação do mundo. A natureza, sol, a lua, as estrelas, essa é a revelação natural de Deus. Você não pode olhar para o céu e falar, puxa,
isso aqui é obra do acaso. Você não pode, né, ver as criações de Deus e falar, puxa, isso aqui foi um acidente, né? Não, a revelação de Deus. Então isso traz no nosso coração, puxa, há algo, né, que trouxe isso, é algo que planejou isso. Essa é a revelação natural. Existe também o que nós chamamos de revelação bíblica, que é a palavra de Deus. Você, né, sabe quem Deus é, você conhece Deus através da sua palavra. E a revelação perfeita, que é de Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a revelação perfeita de Deus, né? E diante disso, dessas três revelações, irmãos, a Bíblia fala que ninguém vai chegar diante de Deus, né, com desculpa. Todos são indesculpáveis. E cada um vai ser julgado segundo a revelação que tem do Senhor. É um peso, uma responsabilidade, não é verdade? Eu tenho uma pessoa que fala assim para mim, puxa, eu queria não ter conhecido Jesus. Eu falei, era tão difícil agora. Eu falei, não, era pior se você não tivesse conhecido, você estava perdida. Deus jamais se ocultou. Amém? Você crê nisso? Que Deus não se oculta? Abra comigo lá o livro de Atos, capítulo 14. Irmão, só falando com relação aos povos não alcançados, o livro de Jonas diz que a Deus pertence a salvação. A Deus pertence a salvação. Nós não podemos fazer, né, alegar quem é salvo e quem não é, porque a Deus pertence a salvação. Mas assim, entenda algo: a salvação só é acessada através de Jesus. Amém? Não há outro tipo, não há outro meio, não há outro caminho. É Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? O Evangelho que proporciona isso, o conhecimento de Jesus, sobre o qual nós podemos ser salvos, né? Essas revelações só provam que Deus existe, né? A pessoa que tem uma revelação, né, através das coisas criadas por Deus, só prova que há um Deus. Mas a salvação, ela só é acessada, né, só é garantida para as nossas vidas através do sangue, né, remidor e poderoso de Jesus Cristo. Atos capítulo 14, verso 14, né, diz assim: porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando: senhores, por que estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o Evangelho a vocês, para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Presta atenção agora. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Dizendo isso, foi ainda com dificuldades que impediram a multidão de lhes oferecer sacrifícios. Aqui nós vemos duas coisas, e é aqui que eu quero começar a pregar, irmãos. Eu só estava fazendo o tema da mensagem vai começar agora, irmão. Aqui eu quero falar duas coisas. Primeira, Deus jamais se ocultou de alguém. Conforme o livro de Atos diz, né, Deus não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando àquele povo, dando aos antigos, dando aos, né, os povos mais primitivos, né, chuvas do céu, estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria.
Deus jamais se ocultou. Essa é a primeira verdade, irmão. A segunda, e é aqui que eu quero começar a falar com relação, ao que Deus colocou no meu coração. Nós vemos aqui Barnabé e Paulo com dificuldades, porque eles estavam realizando ali, através de Jesus, milagres, curas, e o povo, estava idolatrando Barnabé e Paulo, ao ponto deles se sentirem, ali constrangidos, e aqui diz a palavra que eles gritavam: ei, nós somos homens igual vocês. E o texto que nós lemos para o final diz assim, que mesmo assim eles tiveram dificuldades para impedir a multidão de lhe oferecer sacrifício, de adorarem a eles. O tema dessa mensagem, irmãos, é escravo dos seus ídolos. Porque o texto bíblico, e eu trouxe toda essa argumentação antes, falando sobre justificação, sobre justiça, mas o tema central daquilo que eu gostaria de falar para nós hoje como igreja, é quando nós somos escravos dos nossos ídolos. Voltando para Romanos, a Bíblia diz que, verso 22 do livro de Romanos, diz que aqueles sábios se tornaram tolos porque eles trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível. Então o que Paulo estava falando para aquele povo é: ei, vocês trocaram a glória de Deus incorruptível, vocês trocaram o Deus que é perfeito, pelas coisas que Deus criou, que são falhas, que são somente ferramentas de Deus. E a grande questão, irmãos, é que ainda hoje nós fazemos a mesma coisa. Nós pegamos algo que Deus proporcionou, que Deus nos deu, que Deus nos abençoou, e nós trazemos isso como um ídolo ao nosso coração. E aí que está o problema, irmão. Porque o texto continua falando que porque eles fizeram isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles. Sabe o que mais ou menos o que está sendo dito é: puxa, você me trocou, Deus falando, você me trocou por isso, então eu te entrego a isso, você agora vai ser um escravo disso. Você agora vai ser, um refém disso que deveria ter sido uma bênção na sua vida. Quantos de nós, irmãos, já não nos tornamos escravos, de pseudo bênçãos que o Senhor nos deu? Talvez você possa falar: puxa, no tempo de crise você foi abençoado por Deus com um emprego, com trabalho, que é lícito, que é honrado, que é uma bênção. Mas você, ao passar dos tempos, foi tornando isso que deveria ser uma bênção para você, você tornou isso um ídolo e trocou Deus, por isso. Trazendo para outras situações, talvez um objeto, um carro, um status ou um dinheiro, e o dinheiro é uma ferramenta de Deus para as nossas vidas, irmãos. Você crê nisso, às vezes a gente fica pensando: puxa, eu vou pedir dinheiro para Deus, mas eu não quero me assemelhar àqueles que só querem dinheiro. Não, irmão, dinheiro é bênção. O problema é quando, nós amamos o dinheiro mais do que a Deus. E a Bíblia fala, que o amor ao dinheiro, o amor à riqueza, ele é o problema, e é a raiz de todos os males. Então o problema, irmãos, não é você ter a bênção, porque Deus abençoa. Você crê nisso, que Deus te abençoa? Deus proporciona, Deus pode me abençoar com riquezas, irmãos, e você precisa, tomar posse disso. O problema é quando essa riqueza toma posse de você, e aí que está o problema, você acaba se tornando um escravo de um ídolo. E o texto no qual Paulo fala em Romanos ali, ele diz que
por esse motivo, aqueles homens, né, eles trocaram a glória do Deus incorruptível por imagem semelhante ao ser humano, corruptível, às aves, aos quadrúpedes, aos répteis, talvez fazendo referência às divindades egípcias. Mas o que a Bíblia aqui está falando é que eles trocaram, né, aquilo que Deus fez, e trocaram como se aquilo fosse o Deus deles. Hoje nós não falamos mais disso, né, porque a nossa cultura é diferente da deles. Mas quantas vezes, irmãos, nós já não trocamos Deus por coisas que Deus nos deu, e se tornamos reféns, escravos, né, de bênçãos que recebemos de Deus, mas aquela bênção se tornou um problema, porque ela ocupou um lugar que ela não deveria ter ocupado. Você está entendendo, irmão? E aqui, quando eu falo, né, para nós, eu falo para mim também. Quantos de nós, irmão? A idolatria, em sua essência, ela é a substituição de Deus e da sua vontade por qualquer outra coisa. Quando nós tiramos Deus do pódio, do primeiro lugar do nosso coração, e colocamos algo, né, que talvez aquilo, como eu disse, foi Deus que proporcionou. E aqui, irmãos, falando, né, que tudo que ocupa o lugar de Deus torna-se um ídolo nas nossas vidas. A riqueza, os bens, a família. Sabe, irmãos, quando nós colocamos a família, pensa em algo precioso para Deus, é a família. Pensa num projeto de Deus, é a família. Pensa em algo, né, que Deus ama, é a família. Os filhos, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Então há um cuidado de Deus, né, pela família. Mas quando eu pego a minha família e eu coloco num lugar que não é para ela estar, que é o lugar acima de Deus, eu formei um ídolo. Meu casamento é bênção, irmão, é bênção demais, né? Você casar é uma bênção, mas quando eu coloco o meu cônjuge acima de Deus, eu formei um ídolo. E muitos de nós, irmãos, às vezes por essa dependência emocional, né, que a dependência emocional, irmãos, nada mais é do que você ter um ídolo, idolatrar. Puxa, eu sou dependente emocional, né, dos meus pais. Eu sou dependente emocional do meu esposo, da minha esposa, né? Você tirou um lugar que deveria ser para Deus e você colocou algo. Idolatria. Puxa, né? Eu sou dependente, eu coloquei a riqueza, o dinheiro. Idolatria. João Calvino, famoso Calvino, diz assim: a mente do homem é um comum depósito de idolatria e superstição, de modo que, se o homem confiar em sua própria mente, é certo que ele abandonará a Deus e inventará um ídolo, segundo a sua própria razão. Então, o que Calvino está falando é exatamente o que nós estamos trabalhando aqui, né? A mente do ser humano, ela é um depósito de idolatria, não é verdade? Né? Nós idolatramos jogador de futebol, cantor, nós colocamos um monte de pessoas, de situações, de bens, né? E nós colocamos degraus, pódios no nosso coração, né, para essas coisas. E se nós não cuidarmos, né, aqui é certo que nós deixaremos Deus de lado, que nós colocaremos Deus lá no fundo, lá embaixo. Por quê? Porque nós queremos algo que proporciona prazer. Esse é o ser humano. E talvez a idolatria nossa maior seja o prazer. Irmão, né, isso aqui pode te dar um prazer que você não tem
ideia de gastar tempo aqui. E eu tenho me cuidado, sabe? Deus tem falado comigo algumas coisas com relação a isso, sabe? De você ser hipnotizado por isso, sabe? De gastar tempo além do normal, de ter isso aqui como um puxa, né? Eu preciso disso, e ficar estressado e nervoso quando não consegue, né? Essa dependência, isso é um ídolo. Você tirou o lugar de Deus, você colocou outra coisa. Idolatria. Porque a gente acha que idolatria é você orar, venerar uma imagem, né? A gente tem essa visão, né, de é só imagem, é só rito, é só aquilo. Não, irmão, idolatria é tudo que tira o lugar de Deus no seu coração. Tudo. Então tudo pode se tornar, todas essas coisas aqui, né, as coisas que Deus fez, se nós não cuidarmos, irmãos, elas podem se tornar uma idolatria, um ídolo. E Deus tem nos chamado, irmão, Deus tem colocado, né, para nós, nos chamado a colocar Jesus de volta no lugar que Ele merece, no nosso coração. Você crê nisso? Né? Jesus está te chamando. E talvez coisas que você vai ter que abrir mão. Eu já falei algumas vezes aqui, eu tive que abrir mão de algumas coisas na minha vida, irmão. Porque essa é a jornada cristã, é isso. Puxa, é pecado? Não é pecado, mas tira o lugar de Jesus. Puxa, isso aqui é bom, para outra pessoa é bom, mas para mim não é legal. Puxa, né? Isso aqui faz mal para a saúde? Não, não faz mal, às vezes até faz bem, mas se tornou um ídolo no meu coração, e eu vou ter que abrir mão. Eu vou ter que, né, colocar ele no devido lugar dele. Quer um exemplo, irmão? Aqui, aqueles que gostam, né? Às vezes, o cuidado com o corpo, academia, é bênção, irmão, é bênção. Você tem que cuidar do seu corpo, né? Você tem que cuidar da sua saúde. Você tem que, né, longe de mim falar que você precisa viver uma vida sedentária. Não, Deus vai te cobrar disso, irmão, né? Essa vida sedentária, no meu caso também, né? Mas assim, às vezes, irmãos, o excesso, né, a compulsão tornou-se um ídolo na sua vida. E aquele lugar, e aquela coisa que deveria ser uma bênção, que deveria te fazer bem, que deveria te dar saúde, vigor, né, se tornou um ídolo, tomou o lugar de Deus. E a gente precisa rever isso, prioridades na nossa vida, irmão. E aqui eu não estou falando de igreja, irmão, de servir a igreja. Puxa, eu não vou na academia, não vou mais por causa da igreja. Irmão, eu estou falando de Jesus, de estar com Jesus, de ter Jesus como, né, o primeiro nas nossas vidas. Você está entendendo, irmão? Vocês estão tão quietinhos. Não estou batendo em ninguém não, né, irmão? Na verdade eu estou batendo, a palavra serve muito para mim. Os seus hábitos revelam quem é o seu Deus. Quando Deus falou isso comigo, eu falei, puxa vida, seus hábitos, Leandro, revelam quem é o seu Deus de verdade. Quais são os seus hábitos, irmão? Quais os hábitos? Quer ver um negócio mais sério ainda para você pensar? O que você faz? A primeira coisa que você faz ao abrir os olhos pela manhã. Nós vamos ter oração aqui 6 horas da manhã, irmão. É um bom motivo para você mudar a sua vida. Mas assim, os seus hábitos mostram quem Jesus é na sua vida. Qual o lugar que Ele está. Porque, irmão,
o estar com Jesus deveria ser algo rotineiro nas nossas vidas. Rotineiro na questão de ser sempre, né? Não de virar uma rotina, mas de ser sempre, de estar sempre com Jesus. É por isso que quando a gente ora, e até uma oração que a gente faz, de uma forma errada até, né? Lógico que Deus leva em consideração, é quando as pessoas oram, em Deus agora eu entro na sua presença. Nós nunca deveríamos ter saído da presença de Deus, não é verdade? Né? Então quando você fala assim, eu estou entrando agora na tua presença, não, irmão, você tem que estar sempre na presença de Deus, sempre, todo momento. E nós, com as correrias do dia, com os afazeres do dia, e sabe, algo que o diabo, né, sabe, que ele pratica desde lá, né, do começo, é que para te tirar do centro da vontade de Deus, ele te dá trabalho. Não foi assim com o povo hebreu? Com Faraó? Faraó percebeu, Faraó não é uma figura do diabo, percebeu, puxa, esse povo está buscando demais a Deus, o que eu vou fazer para eles não terem tempo? Eu vou dar mais trabalho, eu vou enchê-los de trabalho. E às vezes a gente acha, puxa, é bênção, né? E lógico, irmão, é bênção, o trabalho é bênção, mas se você e eu não dosarmos, né, o trabalho com aquilo que Deus quer para as nossas vidas, o trabalho torna-se um ídolo. E entenda-se que eu estou falando de relacionamento com Jesus, amém? Eu não estou falando de você servir na igreja. Lógico que o servir na igreja, irmãos, é um entendimento que você teve de quem Jesus é na sua vida. A pessoa que ama Jesus, irmão, ela não consegue ficar longe, né, de servir de outras pessoas, de estar com outras pessoas, de abençoar, porque a cruz ela é na vertical, mas ela também é horizontal, né? Quando eu amo a Deus, eu oro ao Senhor, eu adoro o Senhor, né? Automaticamente eu também sirvo, né, o meu próximo. Então, o servir, o estar na igreja é uma prova, talvez, né, uma validação, né, de que você ama Jesus. Mas não é, irmão, o servir na igreja, somente por eu servir na igreja que eu amo. Não, o meu relacionamento com Deus é muito mais, é tempo com Deus. Porque tem pessoas que servem, trabalham na igreja, mas não pegam na Bíblia durante uma semana, não oram uma vez na semana, até para fazer a célula, né? Às vezes o irmão puxa, nem sei o que foi dito no domingo. E a gente precisa rever algumas coisas, né? Nós não podemos ser escravos dos nossos ídolos. Aliás, nós temos que quebrar os ídolos, né, que estão no nosso coração. Amém? Está entendendo? O ser humano, ele busca ídolos a todo momento. Quando você lê, né, a Bíblia ali, livro de Juízes, né, eu já falei isso, você percebe que é um ciclo. O povo, né, busca ídolos a todo momento, a todo tempo. Às vezes o livro de 1 Reis, 2 Reis, né? Depois você vê 1 Crônica, 2 Crônica, você vai ver o povo, né, sempre buscando ídolos. Mas nós precisamos quebrar isso nas nossas vidas. Por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração dele, que é algo mais danoso para o ser humano. É quando Deus nos entrega aos nossos próprios desejos, sabe? Puxa, eu queria tanto, né, uma oportunidade melhor de trabalho, eu queria tanto, né, sabe, riqueza, e Deus conhece seu coração, Deus conhece nosso coração, Deus sabe o coração de todos, e
e por nós colocarmos isso como um ídolo, o texto diz que Deus uma hora os entregou. Deus entregou, nos entregou ao desejo dos nossos corações, e isso é muito danoso, porque o nosso coração ele é enganoso. Enganoso, porque o nosso coração ele não discerne realmente o que é certo, ele é enganoso. Quer um exemplo? Abra comigo o livro de Números. Obrigado, Júnior. Números, capítulo 21. Percebe o que Moisés passou com aquele povo no Egito, né? Fala a verdade, irmão. Se você fosse Moisés, você ia fazer exatamente o que Moisés fez, ou até pior, né? Moisés sofreu com aquele povo. Números capítulo 21, verso 4 diz assim: Então os israelitas partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? Nota, irmão, nota minha, eles estavam sendo abastecidos por Deus diariamente com maná, Deus os abençoava, as roupas cresciam, tinha coluna de fogo para esquentá-los durante a noite, tinha a nuvem que tirava ali do calor durante o dia. O povo que estava reclamando demais. Voltando aqui, já estamos enjoados dessa comida ruim, reclamando maná. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Quer saber? Deus então falou: então tá bom. Soltou umas cascavel lá, uma jararaca. É isso aí que eu estou falando, irmão. Mas pode ter sido. E morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: Nós pecamos, porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. E o Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze e ficava curado. O texto diz que o povo reclamou de barriga cheia, o povo blasfemou contra Deus, Deus tirou a mão, falou: então tá bom, então vocês vão viver por conta, e aconteceu a desgraça. Então diz aqui, isso na minha versão, então o povo se arrependeu da besteira que tinha feito, Quantos de nós não somos assim? Quantos de nós já não fizeram isso, Ronaldo? A gente não fez isso muitas vezes na vida, Puxa Deus, e agora me livra dessa, É assim, nós somos assim. E por nós se arrependermos, a Bíblia diz, aqui o texto diz que Deus ouviu a oração de Moisés e mandou então que Moisés fizesse uma serpente de bronze. Essa serpente, irmão, ela não acabou com o problema das cobras. As cobras continuaram a picar, não é verdade? Deus podia ter matado todas aquelas cobras, Era uma carne até diferente para os irmãos lá comer, Carne de cobra. Não estavam reclamando, Então faz um espetinho disso. Mas eles não comiam porque era impuro.
Mas as cobras continuaram, as serpentes continuaram, né, despejando do seu veneno. Agora, a grande questão é que, quando alguém era mordido, né, e olhava para a serpente de bronze, aquela pessoa era curada. Muito bom, o milagre do Senhor. Inclusive, se você ler o livro de João, capítulo 3, né, um pouquinho antes, né, um versículo antes, ali 2 versículos antes de João 3,16, que é o versículo mais famoso da Bíblia, Jesus, ele fala que ele é a realização, que ele é a conclusão, né, ou que ele é o tipo, né, o tipo era da serpente do deserto. E Jesus fala assim, João 3,14: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Então, a serpente de bronze, ela era um tipo, né, daquilo que Jesus estava fazendo. Quem olhasse para a serpente era salvo. Quem olha para Jesus é salvo, amém? Você crê nisso? O olhar, né, eu digo, o olhar significa compromisso com Jesus. Aquele que tem compromisso com Jesus, né, ele é salvo. Por que eu estou falando isso? Voltando para o livro de Números, a serpente foi ou não foi, a serpente de bronze foi ou não foi uma bênção, um milagre para aquele povo, não foi? Foi, não? Uma bênção, né? Se tivesse uma serpente aqui de bronze, você fosse picado, olhasse, você era curado, você ia agradecer, não é verdade? Nós faríamos isso. O problema, irmão, você vê como o povo é difícil, né? O problema é que aquele povo fez da serpente de bronze um ídolo. Se você ler, abrir lá, for rápido de Bíblia, 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis, capítulo 18. A Bíblia fala de um homem chamado Ezequias. 2 Reis 18, verso 3 e 4. Diz assim: Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi, seu pai, havia feito. Nota de rodapé: Davi não foi o pai do pai de Ezequias, irmão, mas é que Ezequias era da linhagem de Davi. Havia feito: removeu os lugares altos, quebrou as colunas e derrubou o poste da deusa Azerá. Presta atenção agora, irmão. Também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neustã, e até aquele dia lhe queimavam incenso. Uma bênção que Deus fez para o seu povo, que foi livramento, que foi milagre, que foi intervenção, se tornou um ídolo no coração daquele povo. Qual a lição que nós podemos tirar disso? É que, irmãos, nós precisamos cuidar para que as bênçãos, para que a provisão, para que o milagre de Deus, né, ela glorifique a Deus e não tire Deus, né, do pódio do nosso coração. A Bíblia diz que Ezequias, ele despedaçou aquela serpente de bronze, porque o povo lhe estava queimando incenso, o povo estava adorando aquela serpente de bronze. Qual ídolo você precisa derrubar no seu coração? Qual ídolo? Eu já tenho pensado em alguns no meu coração. Puxa,
Talvez eu tenha que rever algumas coisas. Talvez você também tenha que rever algumas coisas. O que toma o lugar de Deus no seu coração? Queria que você ficasse de pé. Sabe, irmãos, o Evangelho, Jesus, ele sempre levava as pessoas a fazer uma análise de si mesmo. Por isso que Jesus fazia perguntas, né? Fez pergunta para o cego: você quer ver de novo? Obviamente que o cego queria ver, né? Mas Jesus trabalhava, sabe, no íntimo. Por isso que a Bíblia fala: examine-se o homem a si mesmo. Há um chamado de Deus para que o homem, né, no caso nós, possamos se examinar, fazer uma análise dos nossos caminhos, fazer uma análise de nós mesmos. Quando Jesus perguntou a Pedro: tu me amas? A gente fica: será que Jesus tinha algum problema de entendimento? Porque perguntou 3 vezes? Não. Jesus queria levar Pedro a um entendimento novo dele mesmo. Jesus queria trabalhar no coração de Pedro, assim como Jesus trabalha no nosso coração. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque às vezes a gente espera: puxa, o pastor tem que orar, pôr a mão na minha cabeça, sabe, para que eu me converta. Não, irmão. Eu tenho que fazer um círculo de oração para que eu não peque mais. Não. Você precisa tomar uma decisão. Tomar uma decisão. Sim, creio que às vezes as pessoas, são afligidas pelo maligno. Creio que a oração, ela liberta, ela cura, ela sara. Creio nisso, através de, obviamente, uma oração, o nome de Jesus, através de Jesus. Mas, irmãos, sabe, as atitudes que nós temos e que queremos, quem precisa tomar essa decisão de mudá-las somos nós. Não adianta nós, os pastores aqui, orar por você, nem no outro dia você fazer a mesma coisa que você continua fazendo. Não, é tomar uma decisão. Eu creio que Deus está chamando pessoas aqui a destruírem ídolos do seu coração. Ídolos. E, irmão, talvez não tenha sido nem de forma que você quis isso, mas foi acontecendo. Foi acontecendo. Isso foi tomando lugar no coração que você, quando a viu, já puxa. Queria que você começasse a orar a Deus. O Espírito Santo começasse a falar ao seu coração. Tenho convicção que Ele está falando ao seu coração. Quais áreas você precisa mexer? Examine-se o homem a si mesmo. Queria que você orasse a Deus. Se você quiser se ajoelhar, orar, sentar, vai ficar na sua cadeira. Se quiser sair do seu lugar, vir até aqui, a plataforma aqui, se prostrar. Mas eu queria que você falasse com Deus. Ele te escuta, Ele está aqui. Amém? Você crê nisso?
Você crê que você foi chamado aqui para receber algo de Deus? Mas para receber algo de Deus, você precisa abrir o seu coração e talvez despejar aquilo que está tomando espaço no seu coração. Mudança de atitude, irmão. Metanoia. Mudança de mente. É isso que Deus tem nos chamado. É isso que Deus está te chamando. Vai ser ministrada uma canção aqui. O Ministério do Louvor vai ministrar. Eu queria que você... E se você sentir algo diferente, irmão, não fique omisso àquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Ele me encontrou. Dê uma resposta. Vamos fazer isso? Em nome de Jesus. Canção e me libertou dos meus inimigos e me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou.